Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional para 2022. Há duas distorções nessa peça orçamentária que violam o princípio da isonomia e que viciam a democracia brasileira, tirando o real poder de escolha do eleitor médio e transformando nossas eleições em mecanismos burocráticos de perpetuação no poder. O tema deste programa é o fundão eleitoral e as emendas parlamentares, rubricas bilionárias que impedem a renovação política e drenam a capacidade de investimento do governo federal. Quem não se lembra dos incômodos depoimentos de Antônio Palocci, o ex-ministro e ex-amigo do ex-condenado Lula da Silva? Em um dos seus relatos mais chocantes, o ex-petista afirmou que as campanhas para eleição e reeleição de Dilma Rousseff custaram aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais, sendo que o valor declarado ao TSE era substancialmente menor, 150 milhões em 2010, 350 milhões em 2014. Os números escandalizam não apenas pela ilicitude do fato narrado, mas pelo volume de dinheiro que o lulopetismo teve à sua disposição para emplacar nas urnas uma fraude eleitoral como Dilma Rousseff, exterminadora de empregos, criadora de pobreza e mãe da recessão. Mas vamos parar no tempo e cortar para 2022. Hoje nós temos um Lula reabilitado, juridicamente pelo STF, politicamente pela grande imprensa. Mas temos o PT fora do governo federal, sem poder fazer aquilo que eles sabem fazer de melhor, que é malversar recursos públicos. Mas será que o Partido Quadrilha enfrentará dificuldades em arrecadar todos aqueles milhões de reais necessários para que Lula consiga enganar o povo mais uma vez? Pelo contrário, graças ao Congresso Nacional, legislando em causa própria, arranjar dinheiro para trapacear o povo nas eleições está cada vez mais fácil aqui no Brasil. Ano que vem, parlamentares que não abriram mão de 1 centavo durante a pandemia vão irrigar suas legendas com mais de 1 bilhão de reais do fundo partidário. Aquele mesadão recorrente e permanente que mantém as engrenagens do mecanismo rodando bem engraxadas e sujas. Além disso, outros 4 bilhões e 900 milhões de reais de verbas públicas serão destinados ao fundo eleitoral, popular fundão, um butim orçamentário pilhado pelo Congresso que usará dinheiro de eleitores inocentes para a campanha de políticos culpados. Esse programa não faz apologia da demonização da política, mas não é difícil entender a frase que voltou a circular nas redes sociais. Aspas, fundão eleitoral é o dinheiro que lhe será roubado para que você eleja quem vai lhe roubar. E nós podemos ilustrar o fundo de verdade nessa dura generalização com o exemplo do próprio PT. O partido recordista em dirigentes encarcerados e escândalos de corrupção será financiado com 590 milhões de reais de verbas públicas. Olha, se nós fôssemos um pouco mais ingênuos ou não soubéssemos aí da péssima índole de certas lideranças, nós poderíamos até imaginar que com tanta grana fácil o PT nem precisaria mais roubar. Os defensores dessa imoralidade, em plena crise sanitária, em plena crise econômica, alegam que o tal fundão eleitoral é uma despesa necessária para a garantia de eleições democráticas. Que falácia! O efeito do fundão é o exato oposto. Ele privilegia os candidatos de caciques partidários, ele favorece a perpetuação no poder, ele atrapalha a oxigenação política e fere direitos básicos do cidadão que não pode ser obrigado a contribuir com a disseminação de propaganda política da qual ele discorda. Uma democracia de verdade pressupõe a igualdade formal de condições na disputa eleitoral, ou seja, todos os candidatos devem ter a mesma possibilidade de captar recursos junto à sociedade para financiar suas campanhas. E isso conforme a sua capacidade política de engajar pessoas em torno das suas propostas. Mas, voltando ao nosso exemplo ilustrativo, vocês fazem ideia quantos filiados tem o PT? Segundo o portal do TSE, são mais de 1.540.000. Se cada um desses militantes fizesse aí uma pequena doação mensal espontânea de R$ 5,00, ao longo de 4 anos, o Partido dos Trabalhadores conseguiria captar honestamente 370 milhões de reais, sem precisar receber propina ou sem precisar parasitar o orçamento federal.
E se você parar para pensar, é por meio de contribuições voluntárias que se financiam igrejas, clubes, associações e toda sorte de organizações da sociedade civil. E não é difícil impedir aqueles abusos do poder econômico em eleições livres. Basta impor limites aos gastos de campanha e limites às contribuições individuais, sejam elas de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. Não há por que banir as empresas brasileiras do processo político por causa de meia dúzia de empreiteiros cúmplices do Lula, que se corromperam durante os governos petistas. Mas o fundamental aqui é que você perceba como a velha política opera e se adapta, sempre conforme interesse próprio e, via de regra, em desacordo com o interesse público. Se nas décadas passadas o PT precisava engendrar esquemas multibilionários de corrupção para captar recursos para suas campanhas, hoje basta sequestrar o orçamento federal pelas vias parlamentares. E nem adianta o presidente vetar, porque o Congresso derruba o veto. Ou seja, antes a população era prejudicada pelo desvio de dinheiro público por meios ilegais para o financiamento de campanha. E agora a população é prejudicada pelo desvio de dinheiro público por meios legais para o financiamento dessas mesmas campanhas. O resultado é idêntico. Por isso que o professor e jurista Modesto Carvalhosa se refere a esse tipo de fenômeno como corrupção legalizada. E não à toa, outro grande brasileiro, o jornalista J.R. Guzzo, escreveu sem cerimônias: poucas vezes se roubou com tanta disfarçatez dinheiro dos impostos, como no caso do fundo eleitoral. E no próximo bloco, outro vício da nossa democracia: as emendas parlamentares que, à revelia do povo, estão transformando o sistema presidencialista num parlamentarismo disfarçado e criando currais eleitorais que afetam os resultados das urnas. Nós voltamos já já. Boletim Coppola. Aproveitando o intervalo, eu tenho um convite para você que está nos assistindo. Conheça a BP Select, o primeiro streaming de filmes em que você pode apertar o play sem medo. São filmes selecionados a dedo pela Brasil Paralelo, com novidades todas as semanas e bônus de análises completas. Para conhecer essa novidade, clique no link da descrição desse vídeo. Você que acompanha o Boletim Coppola já sabe qual a assessoria financeira que eu escolhi para proteger o meu patrimônio e ampliar as minhas conquistas. Agora eu quero te apresentar os profissionais da Aquavero que cuidam diretamente das minhas finanças, influenciam as minhas decisões de investimento e podem cuidar da sua conta também. Cara, eu acredito muito no Brasil. E não é porque eu sou otimista, é porque eu sou realista. A gente brinca que ele é o economista mais patriota. Eu me considero um economista patriota. Houve uma verdadeira revolução nas estatais brasileiras nos últimos anos. Elas são lucrativas, têm governança e o melhor, perspectiva de privatização. E não dá para ignorar os avanços na infra. Bilhões de dólares em investimento contratado que vão aquecer o mercado. Tem um Brasil que tá dando certo. Tá cheio de oportunidade. Mas por questões partidárias, não se fala muito disso. Melhor pro nosso cliente. Eu tenho certeza que os meus investimentos estão em boas mãos. E agora você também tem a oportunidade de ser atendido por um dos meus assessores. Acesse campanha.aquavero.com.br/boletim e entre em contato por e-mail ou WhatsApp, ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre dois grandes vícios da democracia brasileira presentes no orçamento de 2022 aprovado pelo Congresso Nacional. Assim como o financiamento público de campanhas eleitorais, as emendas parlamentares também drenam recursos bilionários dos cofres federais e desequilibram o jogo democrático. Afinal, é muito difícil para um candidato de fora da política competir em igualdade de condições com deputados e senadores em busca de reeleição que, individualmente, tiveram mais de 60 milhões de reais ao longo de 4 anos para oferecer aos seus redutos eleitorais e aliados políticos. E vamos combinar que a separação dos poderes tem a sua razão de ser. Legislativo não é executivo. Em termos de orçamento federal, a atividade parlamentar deveria estar restrita ao aprimoramento e à necessária fiscalização. Mas nossos congressistas não resistiram àquela tentação de se tornarem sócios do governo, mordendo uma fatia cada vez maior dos poucos recursos disponíveis para investimento. Vamos aos números para ilustrar a dimensão do problema.
Cada deputado e cada senador tem direito a um naco de mais de 18 milhões de reais do orçamento federal. São as chamadas emendas parlamentares individuais, que somarão 10 bilhões 930 milhões de reais em 2022. Mas existem também as emendas parlamentares das bancadas estaduais, e lá se vão outros 7 bilhões e 540 milhões de reais. Ou seja, em pleno ano eleitoral, mais de 18 bilhões e 400 milhões de reais do pagador de impostos serão espalhados, pulverizados por todo o país, sem compromisso com uma agenda nacional e conforme as conveniências políticas dos nossos ilustres parlamentares. E sejamos sinceros, boa parte dessa verba preciosa vai acabar em obras paroquianas, de baixo impacto, destinadas a redutos eleitorais de deputados e senadores, cujo principal compromisso é com a sua própria reeleição. E além dessas emendas, o orçamento de 2022 prevê mais de 16 bilhões e 500 milhões de reais a serem geridos pelo Congresso na figura cada vez mais poderosa do relator do orçamento. No total, entre as emendas parlamentares individuais, de bancada e do relator, são 35 bilhões de reais a serem empenhados em ano eleitoral, conforme as demandas circunstanciais de deputados e senadores. Em contraposição a essa imensidão de recursos públicos, a verba reservada ao eficiente Ministério da Infraestrutura, por exemplo, não chega nem a um quarto disso. Na verdade, 93% do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias e o governo federal terá o menor valor disponível para investimento da história. Aliás, é interessante observar que, em se tratando de ano eleitoral, os parlamentares nunca tiveram tanto, mas a presidência da República nunca teve tão pouco. O fato é que, gradualmente, as elites políticas vão criando novos mecanismos de perpetuação no poder e, sorrateiramente, sem consulta ao povo, o Congresso brasileiro vem transformando o sistema presidencialista em um arremedo parlamentarista. Em 2022, é fundamental que nós estejamos muito atentos à opinião dos nossos candidatos sobre o fundo eleitoral e sobre as emendas parlamentares. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.